Você vai ver o que eu vejo. Neste vídeo eu trouxe simulações, a grande maioria que eu mesma fiz, mostrando o que eu passei a ver depois da abertura do meu terceiro olho, ou seja, coisas que estão além do plano físico. Eu vou mostrar já aqui, começando as imagens. Essa imagem é a mais sem graça de todas, mas eu queria registrar que foi o desenho que eu fiz no dia em que meu terceiro olho abriu e eu nem sabia o que era. Eu contei isso em outro vídeo, mas eu acho interessante mostrar porque ele mudou e eu vou mostrar mais para frente uma simulação de uma melhor qualidade, mas consistiu realmente num pontinho de luz que se formou essa forma com raios saindo atrás parecendo realmente um olho. E logo depois que isso aconteceu, eu comecei a ver raios, assim, balançando um bocado, fininhos, mais ou menos desse tamanho que eu estou mostrando aqui proporcionalmente, com esse tom azulado. E eu vi isso quando eu estava de olhos fechados, e quando eu abri os olhos, eu continuei vendo a mesma coisa, por cima da parede que eu estava vendo de olhos abertos. E aí, quando eu desviei o olho para ligar a luminária e voltei, ele tinha sumido. E parecia que ele estava fixo na parede. E foi muito, muito, muito parecido com isso aqui que eu estou mostrando. Só que, quando eu vi isso, veio na minha cabeça a palavra malha cósmica. As duas palavras, né? E aí eu fui pesquisar o que era na internet e eu achei essa imagem. Eu quis colocar porque isso aqui tá falando de uma coisa similar e como foi parecido com o que eu vi, provavelmente essa forma existe em algum lugar, eu não vi, mas eu quis trazer porque parece que o que eu vi está relacionado a isso e relacionado a ser uma malha cósmica. Essa imagem, esse chuvisco de TV, eu vejo constantemente, quase o tempo todo, se eu parar um pouquinho, por 5 segundos, eu começo a ver, se eu prestar atenção. E a primeira vez que eu vi foi também no mesmo dia em que eu vi o olho da forma que eu desenhei e os raios. E foi logo depois. Depois que eu vi o raio, eu levantei, fui para a sala, fiquei encarando nada e eu comecei a ver esse chuvisco assim em tudo. E perceba que não é homogêneo. Tem esse chuvisco e você vê que tem buracos nesse chuvisco e meio que uma névoazinha roxa ou lilás. É isso mesmo, e eu vejo isso por cima ou por trás, eu não sei explicar muito bem, sobreposto às coisas materiais todas. E realmente existem esses declínios, como se fosse relevo ou buraco, desse jeito mesmo. E a partir do dia seguinte, com os olhos fechados, concentrada, eu comecei a ver imagens de nuvens eclodindo dessa forma, muito parecida dessa forma, só que um pouquinho mais simples a imagem, também com um tom lilás arroxeado em tudo que seria a cor. Somado a isso, também assim, em momentos de relaxamento com olhos fechados, eu começo a ver tipo vapor violeta, ou arroxeado, ou lilás. Varia muito entre essas três cores do que eu vejo. E uma coisa muito interessante também, que nos primeiros dias eu já comecei a ver bastante, um túnel. Aqui não está animado, mas eu vejo muito parecido com isso. Eu editei muito essa imagem, todas as imagens que eu estou mostrando aqui, eu trabalhei quase todas. Eu trabalhei muito nelas para condizer muito com o que eu vejo realmente, assim, nos detalhes. Então, nada é por acaso. Esse chapiscado é o que eu vejo realmente. Inclusive parecido com a imagem, aquela outra imagem que eu mostrei. A cor é muito parecida, a forma também. Esse túnel, eu vejo ele de olhos fechados ou abertos, só que é mais fácil enxergar com olhos fechados. É porque meio que parece que qualquer coisa que eu vejo com o olho fechado eu posso ver com ele aberto. Só que eu preciso me concentrar para isso, porque tem muita informação. Então, se eu, às vezes, quando eu fecho os olhos, aparece o olho, o que seria o canal de transmissão, uma pessoa me falou, e não necessariamente o terceiro olho. E ele, às vezes, assim, começa a se agitar e aí começa a mostrar esse túnel, e esse túnel, ele se mexe. Parece que eu estou entrando nesse túnel e ele faz curvas e ele faz realmente movimentos, assim, e você percebe que está em movimento. Então, a impressão que eu tenho é que eu estou viajando para algum lugar. E é dessa cor, e é no escuro, porque normalmente eu vejo com o olho fechado, e tem esse chapiscado, como se fossem partículas ou areia, assim, um pouco rádio, TV fora de sintonia. Me dá a impressão que é uma coisa relacionada a ondas de rádio.
E isso aqui eu vi muito. Aqui tá um pouquinho geométrico demais, mas eu vejo isso animado, assim, também, às vezes, e muito associado a logo depois da visão do túnel, ou antes, que de repente para, assim, um túnel, e aí eu começo a ver chuvas de partículas vindo, assim, na minha cara. Só que é só uma imagem, né? Então, não tem nenhum problema. E os grãos são um pouco maiores do que eu consegui colocar aqui. Aqui tá muito fininho. Eu, às vezes, vejo eles muito maiores, assim, como se fossem grãos de areia bem grossos, ou um pouco maior até que isso. Dessa forma mesmo. Essa imagem está muito parecida com o que eu vejo. Parece uma areia, assim, que ela é leve, mas ao mesmo tempo os grãos são grossos. E tem uma coisa que também começou a acontecer, que eu comecei a perceber quando eu fui patinar depois que meu terceiro olho abriu, que tudo começou para mim, eu até criei um termo, avioletado, a ficar com um tom mais violeta. E essa imagem é normal. Preste muita atenção nessa imagem. Isso aqui é como a gente vê normalmente. Eu coloquei ela primeiro para poder sobrepor com o que eu estou vendo agora. Perceba a diferença. Existem vários detalhes que tem de diferente entre uma imagem e outra. Vários. Alguns você provavelmente não está vendo assim de primeira. Cada detalhe que tem de diferente, eu coloquei para representar ao máximo a forma que eu vejo hoje. Para mim não é chocante assim. Eu me acostumei, não é tão evidente assim essas características o tempo todo. Se eu prestar atenção, eu vejo desse jeito. Se eu estiver relaxada, é como se estivesse desse jeito. Então, o que tem nessa imagem aqui de diferente? Existe essa certa trama que está na parede e ela realmente está aí. E ela, além dela, tem o chapiscado que eu mostrei na outra imagem. E esse chapiscado, ele fica vibrando, mas a teia não. Isso eu achei muito interessante, que no dia que eu vi os raios, eles estavam se mexendo, balançando. Aí eu só vi ele daquela forma daquela vez. Ou talvez eu tenha visto mais uma vez. Mas de lá para cá, eu vejo essa trama violeta, lilás ou roxa em tudo. É mais fácil ver em parede, chão, principalmente parede. E ela parece que faz parte da parede, sabe? E sim, a cor mais colorida da planta, mais saturada. E se você notar, existe um brilho em volta da planta. Isso também eu passei a ver, eu soube que é o campo eletromagnético, e existe uma bolinha ali em cima e um pontinho branco. Toda vez que eu vejo o terceiro olho, ele tem um ponto branco brilhante, assim, de luz, muito evidente. Seja de olho aberto ou fechado, completamente no breu, onde for, eu acho que dá para perceber aqui que existe esse pontinho. E ele fica ali como uma manchinha de luz roxinha, nessa altura mesmo, no meio dos olhos. Eu botei nessa imagem, nessa posição de propósito. É só prestar atenção, eu consigo vê-lo. Antes ele ficava parado o tempo todo, no mesmo lugar, uma imagem mais simples. Hoje, ele se mexe. Não sei qual o critério para isso, mas de noite ele se mexe de uma forma específica, eu vou falar depois. E existe sim arco-íris aqui nessa imagem, e não foram à toa. Eles se movem. O que se move aqui nessa imagem é o chapiscado e essas ondas de arco-íris. Elas são bem fraquinhas assim mesmo, e elas normalmente estão indo para fora de mim, então eu deduzi que elas vêm de mim. E tem uma imagem na frente que meio que confirma isso, ao meu ver. E eu vejo um pouco mais nítido também as coisas em relação a como era antes. Perceba no cacto como não só ele está mais a cor mais viva, como também ele está um pouco mais definido, o comparativo lado a lado. Se você quiser essas imagens em alta qualidade, eu desenvolvi um catálogo em PDF e você vai poder adquirir no link na descrição desse vídeo. Talvez você tenha que clicar na setinha aqui embaixo. Ele é uma forma também de eu monetizar o trabalho, de ter feito as simulações, de estar produzindo muito conteúdo gratuito e também é uma forma de você contribuir se você quiser. Então o link está aqui embaixo, vai lá. Isso aqui eu peguei a partir de uma arte que existia, é bem parecido, não muito parecido, mas é parecido com algo que eu comecei a ver um pouco depois. O olho que eu vejo, ele começou a ficar animado, a se mexer, a posição, começou a piscar, e ele começou a ficar mais detalhado. E depois disso ele começou a se multiplicar. E então muitas vezes eu fecho os olhos, e até hoje isso. Hoje, esses dias tem acontecido muito. E eu vejo parecendo um lençol, assim, que fica ondulando, com tipo olhos, 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 olhos. Muitas vezes todos eles têm um brilhinho. É como se o olho que eu vejo estivesse multiplicado infinitamente e tivesse uma camada que fica balançando. É isso que eu vejo. E também nesse tom de cor. Às vezes,
nesse tom de cor aqui. E é engraçado, isso aqui é o mesmo chuvisco da outra imagem, mas com um violeta mais terroso. Eu quis colocar aqui porque eu tô muitas vezes e recentemente até vendo algo parecido com essa imagem aqui dos olhos e com esse tom que é mais roxo e lilás. E por cima começa a se formar uma imagem com esse chapiscado nesse tom. Então eu vejo dois tons diferentes. Esse assim roxo e por cima de uma forma mais concentrada em momentos mais específicos aparece esse violeta assim diferente e faz uma imagem diferente ou emerge. Parece que são camadas diferentes se fundindo ou algo tentando se sobressair. Isso aqui é o que eu vejo de olhos fechados quando normalmente eu estou indo dormir. É dessa forma mesmo. Eu vejo o olho, isso aqui embaixo é minha mão. Sim, eu estou de olho fechado e se eu ergo a minha mão na minha frente, eu vejo ela brilhando. Eu vejo traços geométricos que parece que são do meu quarto. Então, é como se eu estivesse vendo alguns planos do meu quarto, algumas partes físicas do meu quarto, mesmo de olhos fechados. E eu consigo ver o brilho da minha mão se mexendo se eu mexo a minha mão. E sim, aquela bola de luz. Eu vejo frequentemente ela branca, também vejo azul, às vezes amarelo ou verde, mas o mais comum é branca. E é normalmente na hora que eu vou dormir, que eu estou de olhos fechados, começo a relaxar e aí o olho ele começa a subir e começam a vir bolas de luz assim em direção à minha cabeça. Parece que é em direção ao chakra coronário. E uma coisa interessante de citar, tem uma mancha aqui e ela também não foi à toa que está aqui. Essa mancha, ela parece como se estivesse gotejando nessa altura aqui da testa. E aí eu suponho, porque eu não cheguei a nenhuma conclusão acadêmica sobre isso, que tem a ver com a energia do chakra frontal, que é o do terceiro olho. Deve ser emitindo ou recepcionando energia. É uma suposição minha, baseado nas coisas que eu fui descobrindo. E sim, a trama lá no fundo. E sim, tem arco-íris que ficam expandindo. O que é que está animado aqui? Tudo. Toda essa imagem ela está se mexendo no mundo real, da forma que eu vejo. A trama ela fica mais parada, ela só brilha um pouco. Mas a luz branca ela vem, daqui a pouco vem outra. Às vezes fica lá, eu consigo perceber um brilho assim de luz vindo do topo da minha cabeça. E às vezes eu perco a visão do terceiro olho porque ele sobe assim e sai um pouco da minha vista. E tem uma coisa muito interessante. Às vezes eu vejo como está do lado direito, e recentemente isso está acontecendo bastante. Eu até mudei aqui, eu subi a bola de luz para cima, como eu falei que eu vejo, que ela sobe. O olho eu também botei mais para cima para simular isso. E da forma que está aqui, realmente, a trama ela começa a ficar mais preta, escura. Minha mão fica preta e passa a ser um brilho roxo, ao invés de ela ser luz. E eu tô começando a ver esses risquinhos brancos aqui. Isso aqui não é erro, não. Isso aqui eu realmente comecei a ver há uns 3 dias, perto do meu corpo recentemente. De repente vejo uns risquinhos assim rápidos de luz. Pontinho também. Pontinho eu comecei a ver há um tempo atrás, só que parou, eu não prestei atenção e agora voltou. Uns brilhos assim de luz do nada. E aqui, nesse canto direito, aconteceu essa semana umas 2 vezes, de eu ver, tipo, uma massa, assim, escura, com uns brilhos, assim, de luz, como se fosse alguma coisa densa ali em um lugar, sabe? Só não tivesse tomado forma ainda. Eu já detalhei essa imagem, aí eu vou passar. E isso é como eu estou vendo o terceiro olho hoje, bem parecido com isso. É um pouquinho diferente, que eu não consegui ser perfeita na simulação. E sim, ele tem cílios. E ele pisca. E tem pálpebra.
e ele faz muito o movimento de ficar vindo assim até mim. E aí, às vezes, ele começa a passear. O túnel ele nunca mais me mostrou. Ele tá me mostrando muito aquele mar de olhos que eu mostrei. E eu fiz agora há pouco mesmo. Olha só como tá parecido. Foi nesse ambiente que eu tô aqui. Eu fiz a foto da minha mão e eu fiz uma simulação de como eu a vejo hoje, que é assim. Se eu prestar atenção, me concentrar e respirar umas 3 vezes, eu começo a ver desse jeito aqui que eu tô mostrando agora. Então, eu vou voltar e a gente tem algumas informações aí. Tudo que mudou foi modificação minha para tentar simular a realidade. E está muito, 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 muito parecido com o que eu realmente vejo. Então, existe, em primeiro lugar, essa camada brilhante azulada, bem pertinho do corpo e da mão. Em segundo lugar, não foi à toa, ó, tem um tracinho aqui em cima do dedo. E eu realmente vejo, eu não sei o que é, mas parece que tem alguma coisinha assim, um pouquinho acima assim, do dedo, uns brilhinhos mais definidos, que eu também botei aqui, e como se fosse um fiozinho assim, alguma coisa que estivesse conectando ao dedo. Vejo isso dessa forma. E tem, parece que uma camada do violeta, da malha que eu vejo, ela parece que acompanha a minha mão, por isso que aqui está um pouquinho violeta em relação aqui. E tem um pouco de violeta em tudo também, porque quando eu estou prestando atenção também, eu começo a ver o violeta na parede. E existe essa camada um pouco mais distante, mais ou menos dessa altura, do jeito que está aqui na imagem, que tem uma bordinha amarelada que fica brilhando. Ela fica com um chapiscado assim de luzes e se movendo. E tem arco-íris assim na extremidade. E eu tô começando a prestar atenção que ele fica expandindo, pulsando, acho que seria a melhor palavra, de uma forma assim bem suave, com várias camadinhas. E essas foram as simulações que eu desenvolvi, a maioria, que eu tenho visto desde que abri o meu terceiro olho. Se você quiser compartilhar essas imagens, printar, fique à vontade. Só peço que mantenha o crédito, porque através dele as pessoas podem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, que eu estava vendo significados, várias coisas, e não estava achando. Então, eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo. Existem mais coisas que estão acontecendo, existem outras coisas da clarividência que têm acontecido também, e são coisas que eu devo trazer aqui no canal e nas redes sociais, através do Luísa Ambros Espiritual. Então, siga-me no Instagram, aqui no YouTube, e no meu site tem muita informação bem profunda lá. E se quiser pedir algum conteúdo específico, fazer alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários ou do vídeo ou do post que você estiver vendo esse conteúdo. Tchau, tchau, obrigada.